Fala, jovem! Tudo bem? Como é que você está nessa quarentena maravilhosa? Antes de dar início ao nosso assunto, eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse comecinho do trailer It, a Coisa. Bora pro vídeo! There you go. She's all ready, Captain. Thanks, Billy. Então, galera, o tema que eu escolhi para falar com vocês, que eu senti no meu coração de falar com vocês, é o medo. Primeiramente, o que é o medo? O medo ele é uma sensação desagradável que ele é causada pela percepção de perigo. E existem inúmeras doenças que têm o medo como sintoma, como por exemplo, a ansiedade, o estresse pós-traumático e agora a fobia. Esse medo pode causar pânico, constrangimento ou impotência. E nós sabemos que na Bíblia existem inúmeras histórias que apontam o medo como problema barreira na vida das pessoas. Eu vou ler um trecho aqui, o primeiro versículo que eu vou ler aqui é Salmo 55, 4, 8. E vamos lá? Minhas entranhas estão do avesso, espectros de morte me derrubaram, estremeço de medo. Tremo da cabeça aos pés. Quem me dera ter asas, asas como de pomba. Sim, eu fugiria para bem longe, para onde tivesse alguma paz e silêncio. Quero caminhar pelo campo, quero um chalé na floresta. Estou desesperado por uma mudança, para fugir dessa tempestade. Para vocês verem, até o grande Davi teve medo. O mais engraçado é que Davi já enfrentou milhares e milhares de inimigos. Para você ter uma ideia de como o medo ele distorce a nossa identidade. Pois é, nem Davi escapou dessa. Tá, radical, Laura. Mas o que isso tem a ver com o filme It? Tá, beleza. No filme It, o personagem Pennywise, ele é a personificação do medo. E ele ataca principalmente as crianças. Então, lembra daquele trailer que vocês assistiram no começo do vídeo? Eu gostaria de representar o George, o garotinho do barco, como se fosse nós mesmos. E o barquinho fosse a nossa vida. Sabe aquela musiquinha que fala que sem Jesus no nosso barco, ele não vai no céu, não vai para o céu e nas águas vai afundar? Bem, o mundo é complicado, cheio de tempestades, assim como no dia que o George resolveu soltar o barquinho dele. Ou seja, George, nós, barquinho, nossa vida. E ele teve algumas complicações no caminho. Quando ele deu uma cabeçada e caiu naquele sinalizador. E ficou todo perdido, coitado. Depois, o barquinho afunda e vai no bueiro. E ali é quando o George encontra Pennywise, o palhaço, e sente muito medo. Muitas vezes na nossa vida também é assim. Nós sentimos medo e toda a nossa trajetória que conseguimos lutar com Deus, sabe, o caminho, eu falo por mim mesma. Que muitas vezes tá indo, tá dando certo, por mais que esteja tempestade, chuva intensa, trovão, vocês entenderam, na interpretação do mundo, a gente acaba numa barreira, bate a cabeça e infelizmente afunda, dá uma afundada. Mas se lembre que isso não é recente. Eu gostaria de trazer um outro exemplo, Pedro. Pois é, além de trair Jesus por medo, quando perguntaram a ele se ele conhecia Jesus, se ele andava com Jesus, ele negou 3 vezes, ele também afundou na tempestade no mar. Quando os discípulos estavam no barco e viram Jesus sobre as águas, o medo se apossou deles e eles começaram a gritar, fantasma, fantasma. Viu só? Não é só criança que tem medo de fantasma. E Pedro, por mais que a iniciativa dele fosse boa, sabe, ele conseguiu andar, só que
o medo, as aflições, tudo começou a tomar conta dele. E naquele momento o medo paralisou ele e ele afundou. Mas aí que está o diferencial, o que nós devemos fazer, né, quando o nosso barquinho afunda, quando nós afundamos, é clamar pela ajuda de Jesus, que foi o que ele fez. Jesus ainda deu uma bronquinha nele? Óbvio, chamou ele de pouca fé. E às vezes nós também temos pouca fé e precisamos pedir ajuda de Deus para melhorar isso. Essa história dos discípulos você vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 14. Um outro versículo que é sobre coragem, que é o que devemos fazer quando nós nos deparamos com o medo. Está em Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes, sejam corajosos, não se deixem intimidar, nem se preocupem com aquelas nações, porque o Eterno, o seu Deus, está a passos largos à frente de vocês. Ele está no meio de vocês, não os deixará nem os abandonará. Bom, nós sabemos a situação atual que nós estamos, né? Apesar de todos os medos que nós temos, que às vezes, né, é impossível, nós somos humanos. Nós temos que pedir a ajuda de Deus realmente, né, para enfrentar o medo. Mas parece que agora tá tão propício pra gente sentir medo, com toda essa pandemia, Covid-19, que eu não vou falar porque eu não aguento mais. Eu acho que vocês também não. A televisão só fala disso, Então, o que a gente deve fazer mesmo é confiar em Deus, pedir ajuda dele. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vocês tenham compreendido aí o que eu quis falar pra vocês. E mais uma coisa, sabe por que eu não tenho medo de palhaço? É óbvio que vocês sabem.